que prazer estar com vocês aqui. Nós temos feito essa sequência, né, de conversa, de bate-papo com os nossos missionários, porque a gente quer entender, quer também mostrar para as pessoas que o missionário não é nenhum super-homem, super-mulher, super-herói, né? Nós também temos as nossas lutas, dificuldades, temos aquele processo também de ser trabalhados por Deus todos os dias, né? Isso a gente sempre tem compartilhado. E que bom ter vocês aí. Os meninos estão aí? Eles podem aparecer um pouquinho? A Maria Elisa está fazendo trabalho da escola online. Tá bom. E Micael está entretido ali. Eles não são muito de aparecer, não gostam muito de telas. Então, vamos ver se até o final a gente consegue convencê-los a vir aqui. Se eles aparecerem aí, a gente vai estar aí. Vai ser um prazer ver um pouquinho deles também. Que joia! Então, a gente gostaria de conhecer um pouquinho quem é o Cássio, quem é a Elisângela, da onde vocês são, como vocês conheceram a Cristo, tiveram essa experiência de querer se envolver ou ter essa motivação nessa experiência missionária. Conta um pouquinho de vocês. Joia, Emma. Primeiramente, deixe-me dizer que é um prazer estar aqui com você. É uma alegria estar em contato aqui pelo Instagram, essa live com tanta gente querida. Eu estou vendo alguns nomes aqui conhecidos. É uma bênção estar em contato com vocês. Nós somos mineiros, somos do interior de Minas Gerais. Uai, sou! Mas moramos por vários anos em Belo Horizonte antes de ir para o campo missionário. Eu venho de uma família simples, de pai fazendeiro, uma mãe lavradora, que ainda na minha infância foi alcançada pelo Evangelho. Minha mãe se converteu lendo a Bíblia sozinha. Ela aprendeu a ler, lendo a Bíblia aos 40 anos e foi tocada pelo Espírito Santo. E depois que ela tinha se convertido, né? Chegou um evangelista que a discipulou nossa família. E nesse processo ela achou bonitinho aquela história de Samuel, de Ana, que consagrou Samuel, e ela resolveu me consagrar para o ministério, quando eu tinha 3 anos e meio de idade. Sou o caçula de 11, e ela entendeu que esse último ela queria entregar para o Senhor, como Ana fez com Samuel. Então, eu cresci ouvindo essa história e eu não tive assim um momento especial. Eu digo até que eu gostaria de ter esse momento que apareceu um anjo, teve uma revelação, teve uma voz, assim, mas eu não tive nada disso. Eu simplesmente cresci consciente que trabalharia para o Senhor. E a Elisângela tem uma história similar. Nós nos conhecemos já... Oi? Aí, deixa eu falar. Pois nós nos conhecemos já na juventude, mas com uma história muito parecida e nos unimos. Essa parte ela conta. Eu sou de uma família também do interior de Minas. Meu pai, seu Elviro, Dona Dora, que eu acho que eles iam tentar entrar na live, mas não sei se iam conseguir. Eles moram em Belo Horizonte ainda. Nós somos do interior de Minas e morávamos em Belo Horizonte. Minha mãe se converteu, eu tinha acho que uns 3, 4 anos também. Meu pai se converteu, eu já tinha casado, foi depois de casada que o papai se converteu. E tive o privilégio de batizá-lo. Isso, o Cássio batizou meu pai, foi uma coisa muito linda. Foi lindo. E batizou e fez, e aí a partir daí ele se tornou o pastor também da família, né? Batizando os meus sobrinhos, casando, fazendo noivado da família, é o Cássio. Que joia! Então, assim, que fui criada basicamente no Evangelho, e sempre com essa convicção missionária também, sabendo que o Senhor tinha me mas sempre com convicção de que o Senhor tinha um chamado para a minha vida. E aí nós casamos em 98, temos 23 anos de casados já. E aí nossa vida desde casado foi servindo ao Senhor juntos. Quando eu conheci a Elisângela, eu já tinha uma convicção de chamado assim muito claro, e a Elisângela também tinha, mas tinha um probleminha. Ela tinha medo de ir para o campo missionário solteira. Aí nós resolvemos resolver esse problema, né? Foi uma solução bem simples. Ótimo. Nos casamos. Aí resolveu o problema, né? Nem ela solteira, nem você solteira, né, Cássio? Nem ele solteiro. Que joia. E vocês lá vai para 24 anos casados já.
Certo. De qual presbitério, a qual presbitério hoje você pertence, Cássio? Desde sempre, do Presbitério Leste de Belo Horizonte. Leste de Nós Belo somos da Horizonte. 8ª Igreja Presbiteriana. Sim. Sim, somos enviados pela 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Sim. Eu sou membro do Presbitério Leste, da 8ª, e em parceria com várias outras igrejas, né? Mas nós somos de lá. Que joia, que bom saber disso, né? E como foi esse tempo que vocês tiveram quando vocês entenderam tiveram essa convicção missionária, mas aí precisa de um preparo, precisa de ter uma caminhada, né? Como é que foi esse processo com vocês? Quando nós nos conhecemos, a gente já estava, na verdade, no seminário, nos preparando, e eu sem saber para onde e para quê, né? Ah, tá. Mas a gente já estava já no ministério, assim, de certa forma, e eu conheci o Cássio no seminário. E ele já tinha tudo muito decidido, porque ele é uma pessoa completamente decidida, né? Então ele já sabia, assim, vou casar, vou para o 100, vou para além, vou para amém. E aí, então ele já tinha os passos dele todos definidos, assim. E a gente foi uma caminhada de 10 anos de treinamento, né, amor? Até a gente chegar no campo missionário definitivo em 2006. Então, de 96 até 2006, nesse período a gente casou e tal, mas a gente estava em treinamento, 10 anos de treinamento. E também o caso pastoreando igreja e tal, mas a gente teve 10 anos de treinamento antes de chegar no campo missionário. E nós fizemos o tripé clássico. Fizemos o tripé clássico de formação missionária. Como nós pretendíamos trabalhar com povos não alcançados, em povos tribais, de línguas ágrafas, então nosso treinamento assim, cobriu as 3 principais áreas. Fizemos teologia, fizemos missiologia e fizemos linguística. Então, as 3 áreas bem cobertas. E, paralelo a isso, cooperamos em várias igrejas, auxiliamos, participamos, pela graça de Deus, do plantio de uma igreja e pastorei dessa igreja, enquanto nos preparávamos. Então, foi nos preparando nessas 3 áreas e buscando ter as experiências mais diversificadas possíveis. Ai, que joia! E Elisângela também teve um preparo acadêmico, um preparo profissional bem útil no campo, né? Seminário. Nós nos conhecemos no seminário, e aí eu estava fazendo um curso básico de professor de escola dominical na época. Aí conheci o Cássio, e eu com os meus temores não queria fazer o bacharel, porque eu achava que eu não ia dar conta e tal. Meu pai não era crente na época, então eu achei que ele não ia deixar, né? Eu muito novinha. E aí, assim, as coisas foram caminhando bem, e eu terminei o seminário, depois nós fomos juntos para o 100, ele fez o mestrado, e eu fiz especialização no Centro Evangélico de Missões em Viçosa. E nesse período também que a gente estava no 100, eu aproveitei para fazer um curso técnico em enfermagem. Eu fiz o curso técnico no período que estava em Viçosa, e depois a gente foi para Além, nós fizemos juntos o curso de habilitação em linguística também na Missão Além, em Brasília. E educação, no seu caso? Eu fiz a parte de educação, o Cássio fez a parte de aprendizado de línguas e tradução, e a gente depois foi para o campo. Então a gente fez o nosso treinamento foi todo junto mesmo. E depois a Elisângela fez ainda uma pós-graduação em terapia familiar. Eu acho que era para entender o marido, né? Essa parte é bem importante, viu? Essa dica aí, eu acho que eu dei um caminho mais longo. Ela encurtou o caminho. Vamos conversar depois, amiga. A gente conversa, tá certo. Joia. E essa ideia, como é que nasceu essa ideia? Ou como foi o caminho que vocês fizeram para decidir ir trabalhar com grupos indígenas, para ir lá para o Amazonas? Conta para nós um pouquinho já como é que foi esse processo de vocês, porque Elisângela não quer esquecer da Amazonas mesmo, tá falhando a internet dela, só para lembrar. Até é bom saber, quem está nos ouvindo, nós demoramos para fazer essa live com eles, porque não tinha condição lá na Amazonas, né? E este ano depois a gente vai contar que vocês estão morando em São Paulo, e aí aqui
A gente achou que ia ser tudo muito perfeito, mas está tendo essas Mais ou falhas, menos. né? Tá joia. Como é Tem que algum foi, perfil então, nessa história? essa... Certo. Na Essa verdade, ida... nós não planejamos trabalhar com indígenas. Durante vários anos, durante 6 anos, nós planejamos trabalhar na África com um povo chamado Pigmeus. Sim. Nós iríamos para a Guiné Equatorial e de lá ingressaríamos na floresta para trabalhar com os Pigmeus no Camarões. E assim, tinha uma equipe, nós estávamos em processo de filiação ao WEC Internacional, tinha uma equipe de missionários lá, esperando chegar mais alguém para iniciar esse novo ministério, e esse mais alguém éramos nós. E no final do processo, depois já de 6 anos nos preparando, pesquisando, estudando, etc., já faltando uma semana, na verdade, para concluir o nosso processo de filiação ao WEC, nós recebemos a notícia de que as portas lá tinham se fechado. Questões políticas e ameaça de guerra civil, etc. A equipe teve que deixar o país, assim, repentinamente, as portas se fecharam e nós ficamos aí meio sem norte. Nós já conhecíamos o Ronaldo Lidor, ele foi meu orientador, quando eu fiz missiologia. E ele já tinha, inclusive, feito o convite para a gente ir trabalhar com ele na Amazônia, porque estava iniciando o projeto Aboragé naquela época, e eu confesso que assim, eu nem levei em consideração o convite dele, porque tinha tanta certeza que ia para a África. Mas aí, quando as portas se fecharam, ele ficou sabendo, e ele renovou o convite. Os irmãos da WEC que estavam nos acompanhando e tal, entenderam que nosso perfil era um perfil bem apropriado. E assim nós fomos, meio que de repente, para a Amazônia, desviamos a nossa rota, né? Mas a rota de Deus estava traçada desde o início. E assim nós fomos, e acabamos ficando 15 anos lá, com muita alegria. E, na verdade, algumas pessoas até pensavam que seria também um tempo menor, né? Seria só meio que um estágio para a gente poder ir para os Pigmeus depois, né? E realmente, assim, a gente chegou no Amazonas depois e a gente já tinha paz, assim, e já imaginávamos que seria um ministério a longo prazo, né, amor? Assim que a gente chegou lá, pelos desafios que tinham, né? Então, assim, a gente já tinha essa convicção de que seria uma coisa mais longa mesmo, né? E ainda, além de servir ao Senhor lá, ainda teve tanta coisa boa, né? Que o Senhor nos deu ali também, né? Bênção de Deus, né? Que joia! E aí vocês foram a maior parte do tempo, só para quem está nos ouvindo agora, compreender um pouquinho que vocês ficaram 15 anos, né? No Amazonas, trabalhando com os Irupidê, e desde 2021 vocês estão aqui em São Paulo desenvolvendo outro ministério, né? Como coordenador de projetos e também coordenando a base América do Sul. Nós vamos falar disso depois, mas nós gostaríamos um pouco de contar um pouquinho e falar um pouquinho dessa necessidade de ministérios com os indígenas, e gostaríamos de ouvir um pouquinho como é que foi esse tempo, que tipo de trabalho vocês desenvolveram, como é que foi no começo, vocês tiveram esse desconforto do choque cultural, ou foi do jeito que vocês planejaram, estudaram, ouviram a experiência de outro missionário? Como foi essa inserção de vocês lá? Eu acho que assim, a gente sai com aquela, depois de 10 anos, né, loucos para chegar no campo missionário, depois de 10 anos de treinamento, nós ainda tínhamos uma expectativa, porque eu tinha perdido 3 bebês, e a gente tinha a expectativa de assim, ir para o campo missionário, era largar o sonho de sermos pais, né? E a gente tinha por causa de problemas de saúde, o médico dizia, você se engravidar no Amazonas, você tem que sair de lá urgente, porque a gravidez seria de muito risco, mas a gente já foi para lá com um sonho de adoção. Então, assim, a gente chega no Amazonas com um sonho de sermos pais e com todo um sonho de servir ao Senhor, assim, e chegamos novinhos lá, né? A gente já foi novinho, viu, gente? Aí a gente chegou lá novinho, né?
e com muito gás, muito ânimo para servir ao Senhor e muitos temores no meu caso também. Mas a gente viveu tudo que os missionários vivem em qualquer lugar, assim, a adaptação, as dificuldades com a distância, porque a gente estava no Brasil, mas completamente, assim, diferente de tudo que a gente já tinha vivido aqui no Sudeste, né? E, assim, com uma riqueza, com uma beleza incrível, um povo muito receptivo, mas nós com os nossos temores todos, né? Com todos os nossos temores, principalmente eu, né? Nesse tempo, nós atuamos em 3 frentes principais de ministério. A principal, que foi ao longo de todo o tempo, foi com o povo Iorubidé, um povo indígena do interior da floresta amazônica, espalhado em aldeias nas fronteiras com a colônia. A base estava em São Gabriel da Cachoeira. Tem alguns irmãos de São Gabriel que eu vi aí tentando a live, não sei se eles estão conseguindo. São Gabriel é a última cidade do Brasil, de Manaus, subindo o Rio Negro, né? São 3 dias de barco, 3 dias e noite de barco de Manaus até São Gabriel, ou 2 horas e 10 de avião, não tem estrada de terra. E ali é a nossa base. De São Gabriel, nós nos deslocávamos então para as aldeias de Rupidé, que ficavam aí a mais um dia a 1 dia e meio de viagem de canoa a partir de São Gabriel. Então, entre os de Rupidé, nós desenvolvemos 2 ministérios. O Ministério de Educação Intercultural Bilíngue, envolveu, eles nos convidaram, estavam convidando, não, a qualquer pessoa, né, para auxiliá-los na abertura de escolas. Eles não... Então, nós fomos atender esse convite, e aí desenvolvemos um projeto de educação intercultural bilíngue, que foi desde a análise e grafia da língua... Deu um delay. Só um pouquinho, Cássio, se puder repetir, porque teve uma instabilidade da internet. O que vocês foram fazer mesmo na aldeia que eles convidaram? Até aí a gente ouviu direitinho. Depois... Ok. Então, eles estavam pedindo ajuda para abrir escolas nas aldeias. Era o último povo daquela região sem a língua grafada. Então, nós fomos atendendo a esse convite, e aí desenvolvemos um projeto de educação intercultural bilíngue, que envolveu desde análise e grafia da língua, produção de material didático. Nesses 15 anos, produzimos 11 materiais na língua deles, materiais didáticos. E aí, auxílio na capacitação dos professores. Pedagógica. Tá me ouvindo? Tá indo bem? Está indo bem, Emma? Sim. Aqui parece que travou. Depois... Agora, travou um pouquinho, mas depois destravou de novo. Aí okay. Aí a gente, então, vocês ficaram trabalhando com as escolas, documentação, abriram a escola, até aí entendemos bem. Isso. Paralelo a esse trabalho de educação, nós desenvolvemos também um trabalho que, na verdade, era o foco principal nosso, de plantio de igrejas, né? Aí um trabalho clássico de plantio de igrejas, desde a análise da cultura, aprendizado da língua, evangelização, discipulado, organização litúrgica, formação de liderança, nos envolvemos com a tradução de porções das Escrituras, alguns livros da Bíblia traduzidos e assim por diante. Então, foi esse trabalho de 15 anos aí, focado no povo Irupidé. Paralelo a esse ministério, também nos envolvemos com o plantio de uma igreja na cidade, uma igreja indígena, mas em contexto de indígenas em urbanização, né, e contexto multiétnico na cidade. Isso foi de 2006 até 2012. E de 2013 para cá, outro colega assumiu essa igreja e nós passamos a coordenar a equipe, a Managé como um todo. Então, nos últimos 8 anos, nós estivemos na frente da coordenação do projeto Managé, envolvendo aí a recepção de missionários, orientação, elaboração de estratégia, de expansão, supervisão dos ministérios, acompanhamento, cuidado pastoral dos missionários e assim por diante. Então, resumidamente, foi isso aí. Pontualmente, a gente se envolvia aí com aula no CFM, capacitação, produção de algum material de missiologia, mas essas três áreas foram o foco principal do nosso trabalho ali ao longo desses 15 anos.
Certo. E nesse tempo também vocês desenvolveram alguns materiais impressos que até deixaram lá pode falar um pouquinho sobre esses materiais? Como eu mencionei, nós desenvolvemos aí junto com os de Rupidé 11 materiais assim, de educação. Dentre eles um dicionário, um dicionário enciclopédico da língua, e outros 10 materiais de alfabetização, de leitura e assim por diante. São materiais usados nas escolas, materiais, na verdade, usados primeiro na introdução da língua escrita, né, porque a língua não era escrita, a adoção da ortografia, introdução da língua escrita, a alfabetização e materiais de leitura naquela língua. Foram todos publicados, alguns esgotados já, etc., e outros ainda em uso nas escolas. E antes de falar dos outros 2 livros que a gente também tem acesso aí, os 2 livros até que ultimamente foi lançado, mas eu queria ouvir um pouquinho Elisângela, como é que foi, Elisângela, trabalhar com a escola nesse processo de alfabetização, em outra língua, com português, como é que foi esse processo aí, como você se sentiu? Então, para mim, o desafio de estar lá ajudando o pessoal com a língua, com a aprendizagem de língua, não era o maior desafio. Meu maior desafio eram as viagens. O Rio, assim, que para mim é medonho de tão gigante, né? Então, para mim, a parte mais desafiadora eram as viagens em si. Porque quando a gente fala em escolas, em o processo de abrir escolas, são palhoças, né, no meio lá das comunidades que a gente ia. Então, assim, era desafiador. Às vezes a gente viajava dias, e aí onde era a escola, a gente atava as redes, colocava o nosso fogareiro, cozinhava ali, e ali a gente dormia e fazia tudo naquele mesmo ambiente, onde era a escola, nosso hotel, o banhozinho no rio, que era ali bem pertinho, né? Mas, assim, de todos os desafios, mesmo da questão da língua, porque a gente não dava aula para as crianças, a gente dava capacitação para os professores, para que eles capacitassem as crianças, né? Então, o desafio era grande. Mas, para mim, o desafio maior eram os deslocamentos, porque, assim, de São Gabriel até a primeira comunidade, a aldeia onde a gente trabalhava, eram no mínimo 10 horas de barco, né? Então, isso é o que era mais desafiador para mim do que o estar lá nas aldeias em si. Mas a participação da Elisângela nessa área de educação foi fundamental. Primeiro porque ela já tinha tido experiência como professora de ensino, educação infantil em Belo Horizonte, e aí essa experiência foi muito útil lá no campo. Depois ela fez o curso de linguística que nós fizemos em Brasília, ela se concentrou em educação intercultural, né? Então ela participou de todo o processo de análise da língua, o dicionário que nós publicamos foi feito e publicado em conjunto, né? Ela e eu, e ela participou da análise da língua, da adoção da ortografia, a gente ia em cada aldeia levar o material, o alfabeto, testar, a curso de 4 dias, ela participou de todo esse processo e com a experiência que ela teve como professora, também com maior facilidade assim, com crianças, os insights, né, com criança e tal. Então essa parte de estruturação das escolas e orientação aos professores, especialmente nos primeiros anos, a participação dela foi fundamental. Assim, eu teria patinado geral sem a participação dela nesse processo. É verdade. É verdade. Ele falava no curso do CFM que você era mais conhecido do que ele lá naquela região, Elisângela. É só porque eu falo pouco, entendeu, Emma? Aí eu ia para a feira, eu conheço todo mundo na feira, eu comia comida do prato do povo na feira, então é por isso. Não é só isso, não. Lá ela era a missionária e eu era o esposo dela. Nada isso que ele assim sempre mesmo. fala. Nós fazíamos tudo muito juntos. Sim. A gente fazia tudo muito junto, até quando a Maria Elisa chegou, e só depois, quando Deus trouxe o Micael para a gente, a família cresceu, e aí vem a questão com a educação e tal, aí eu tive que recuar, a gente teve que mudar a dinâmica, né, do trabalho da nossa família. Aí eu ficava na cidade com as crianças, e o Cássio fazia essas viagens, e as capacitações, e tudo que tinha para fazer.
e eu ficava na cidade, porque não dava mesmo para continuar com a mesma dinâmica de antes, né? Os filhos e depois eles crescendo, a minha saúde também não era das boas para poder ficar nessas coisas, nesse vai e vem, e a gente vai ficando velho, né, filha? Então, assim, as energias vão diminuindo. Mas no início, Emma, quando a gente estava no processo de aprendizado de língua, ela tem muito mais facilidade de aprender línguas do que eu. Eu gosto de analisar, né? Assim, minha mente é mais analítica. Eu me ocupava tempo assim com a análise da língua, para grafia. Mas ela aprendia a língua, né? E aí, às vezes, eu ficava ali insistindo com os de Rupidé, perguntando 3 acerca de uma palavra, de uma frase. Pedia um para repetir, o outro para repetir de novo, para eu comparar, para eu grafar. Entendendo, né? Aí, às vezes, eu perdia uma paciência e dizia assim, não, pergunta lá para sua esposa, ela já sabe. Olha, é porque eu não queria saber os detalhes de por que a língua era daquele jeito, aquela palavra. Eu não queria analisar a palavra. Eu queria falar bom dia, boa tarde, contar para as mulheres que a Maria Elisa estava engatinhando. Eu queria ela falar essas coisas, né, do dia a dia. Eu não queria saber de análise nenhuma. Estava louca, ninguém falava português para conversar comigo. Então, eu tinha que aprender a língua para conversar com as mulheres, né? Senão, eu estava perdida nesse lugar, imagina. Sem falar nada, o Cássio ia sofrer comigo o tempo todo na cabeça dele, falando sozinho. Olha só. Exato. Elisângela, fala um pouquinho, conta um pouquinho alguma coisa em Rupidé, só para a gente ouvir um pouquinho a sonoridade da língua. O que vocês falavam com a mulherada quando encontravam na rua, por exemplo? É uma coisa muito comum, por exemplo, lá que quando você está passando, todo mundo está vendo o que você está fazendo, mas tem que perguntar onde você está indo. O que você está fazendo. E o que você está fazendo. Por exemplo, eu estou indo para o banho, todo mundo está vendo que eu estou tomando banho, por exemplo, no rio, e alguém passa e pergunta no Hamburbai. Aí eu tenho que falar, Chominum, aham. O que você está fazendo? Eu estou tomando banho, mas assim, para a gente não faz muito sentido, porque eles estão vendo que eu estou banhando, né? Mas eu tenho que falar, no Hamburbai, Chominum, aham. Então é uma coisa que é muito comum, assim. E a Maria Elisa era bem bebezinha, e aí às vezes ela escutava do outro lado da comunidade alguém gritando, no Hamburg. Ela respondia, banana. O que você está fazendo? Ela falava, fazendo nada. Ah, é? Então, assim, são coisas que marcam a gente. E tem mais alguma curiosidade, assim, da própria cultura que seria interessante, assim, compartilhar, que para eles faz sentido, mas, de repente, nós podemos não entender no começo? O Emma está dando um delay maior. Entendi o início da pergunta. Se tem alguma experiência como essa, assim, que faz sentido na cultura deles, mas para a gente é bem diferente. Olha, é uma cultura muito distinta da nossa, né? Assim, uma cosmovisão quase que totalmente distinta, apesar de alguns valores serem bem similares ao pós-modernismo. Mas as manifestações desses valores são muito diferentes, né? Então, a estrutura de parentesco, por exemplo, a organização social, onde se casa com a prima, e para a gente é prima, né? Assim, a prima filha da tia materna, aí ela é a moça casadora do rapaz. E aí a irmã da mãe, a forma de tratá-la com os pronomes de tratamento é sogra, minha sogra. Quer eu case com a filha dela ou não, a forma de me referir a ela é sempre a minha sogra. O marido dela, o meu sogro, né? Esse negócio soava tão estranho assim pra gente. Até hoje, mano. Até hoje eu não entendo direito. E aí as moças, filhas dos tios paternos, então os irmãos do pai, elas são minhas irmãs, não são primas, elas são minhas irmãs. E as primas, filhas das tias maternas, elas são as noivas em potenciais, né? Então, assim, que sentido faz isso? Pra gente não fazia sentido nenhum, assim. Mas depois você convivendo com eles, faz muito sentido, porque eles se organizam por uma lógica clânica
têm os seus clãs distintos, e aí o filho não pertence à mãe. É muito curioso isso para a gente, talvez uma das coisas mais distintas assim que nos choca. O filho não pertence ao grupo da mãe, ele vai pertencer invariavelmente ao grupo do pai. Então, se o pai é do clã da onça, por exemplo, a mãe pode ser o clã da pedra, da água, do pássaro, o filho vai ser o clã do pai. Então, quando um jovem casal se une, a moça tem consciência de que ela vai gerar filhos para o marido. E os filhos são do marido, da família do marido, né? Do clã do marido. E as sobrinhas dela vão ser as noivas dos seus filhos. Então, é uma estrutura diferente, assim, muito diferente da gente. Mas, na lógica deles, faz muito sentido, né? Faz muito sentido. É a forma de organizar a vida e das coisas acontecerem. As divisões que tem do que a mulher pode fazer, do que é trabalho do homem, a gente, assim, no início, a gente acha bem diferente, né, amor, quando a gente chega. A questão da organização deles dentro da comunidade, dentro das aldeias, são coisas muito diferentes. As prioridades, a questão do existencialismo, do que é para agora, não tem essa de guardar comida para amanhã. A gente pega 5 porcos no mato e come tudo hoje, uma aldeia com 30 pessoas, não precisa preocupar com o que vai ter para amanhã, né? Então é tudo muito para aquele momento. E a gente levando a comida, porque a gente ia passar, por exemplo, 2 meses na área. Então a gente tem que pensar que a gente não vai ter onde comprar durante 2 meses. Então a gente tem que ter para aquele período ali, para que não falte para a família, né? E eles não têm essa preocupação e têm dificuldade de ver a gente guardando tantas coisas, né? Então, assim, são coisas no dia a dia que são bem diferentes para a gente. E um lado muito interessante dessa história é que eles vivem com muito pouco. Como são muito presentistas também, né? Pensando no aqui e agora, não tem apego ao passado, nem preocupação com o futuro, eles vivem com muito pouco. Quando nós os conhecemos, eu recordo como hoje, no início de 2006, nós chegamos no acampamento, eles estavam pescando, e os homens tinham a bermuda, né? Não tinha nada além de bermuda, nem camisas eles estavam usando naquele dia. Algumas panelas de alumínio e só, né? Nada além. Alguns facões, lá chamam de teçado, para cortar árvores e tal, e só isso. E assim, era momento de alegria, de muita algazarra, eles são muito irreverentes, né? Então, nós aprendemos logo com eles, assim, que é possível viver bem com pouco, com muito pouco. Muito do que a gente sente necessidade, assim, sem isso eu não consigo viver, na verdade são necessidades fabricadas pela nossa sociedade, nós compramos, né? Mas, de fato, é possível viver bem, alegre, com muito pouco. Eu lembro assim, de Jesus, né? A simplicidade de Jesus, dos discípulos, e caminhar e viver com tanto contentamento e alegria, e com tanto pouco. Pouco nós precisamos, de fato, né? Jesus falou sobre isso, os apóstolos também, né? É verdade. Quem quiser conhecer e ouvir um pouquinho mais, então já fica o convite aí também para se matricular na aula do CFM. O Cássio, ele ministra o curso de Fenomenologia da Religião, então adentra um pouquinho mais no que significa a cultura, a religião, né, Cássio? Exatamente. E tem um livro, né? Que aí temos um módulo aí no final de junho em Recife e outro aqui em São Paulo em setembro. Em setembro em São Paulo e no final de julho, então, em Recife. Aí, quem quiser assistir aí e se matricular já pode separar essa data. E também nós temos esses 2 livros que vocês também imprimiram recentemente, Cássio. Você pode falar um pouquinho desses livros? Com um pouquinho de paciência com a nossa internet, né? Porque agora acho que voltou. Travou, Emma. Então, agora tá travando, mas agora parece que voltou. Será que tá... Voltou, agora mas... estão me ouvindo de novo? Estamos com um probleminha aí de
desse sinal aí. Vocês estão longe do monitor aí, do roteador? Talvez. Não, Estão do não, lado, estamos né? Pois é, perto e nesse local aqui eu já participei, agora voltou. já dei aula e tudo aqui. Então agora já voltou. Vamos lá de novo. Ouviu minha pergunta para falar sobre os livros que foram publicados recentemente, sobre os dois? A motivação, por quê, para quê, a finalidade? Essa parte Ok. Verdade, assim, a gente tem muito material no meio missionário, pensando em missões transculturais, nós temos bastante material de evangelização, bastante material de discipulado, mas quando estamos em processo de plantio de igrejas, passar essa fase de discipulado, Tá travando um pouquinho. Então vamos ter um pouquinho de paciência que daqui a pouco estabiliza de novo. Porque é muito importante esse trabalho que ele fez. Eu acho que agora estou te vendo de novo. Fala um pouquinho para ver, parece que voltou. Agora, começa tudo de novo. o que eu falei se perdeu, né? Se perdeu, Tá, então vamos de novo. Eu disse que nós percebemos e sentimos na pele, e em ações de plantio de igreja em contexto transcultural, nós temos bastante materiais de evangelização e discipulado, mas passar essa fase, tem pouco material disponível para consolidação de igreja. Eu chamo de teologização de igrejas, novas igrejas em ambientes transculturais. E aí, pensando nisso, nós tivemos que dar nossos pulos e produzir material, especialmente material de teologia reformada, de orientação reformada. E aí tivemos que dar os nossos pulos para produzir materiais de linguagem acessível para os de Rupidé, além dessa fase de discipulado. E aí percebemos que na região onde nós estávamos, o Alto Rio Negro, havia essa carência de maneira generalizada, igrejas plantadas há 70 anos, mas que não tinha nenhuma revistinha de escola dominical. Ou se tem em português, não é produzido pensando naquele contexto, né? Numa linguagem urbana, com temáticas urbanas, com aplicação para contexto urbano, e aí fica de difícil compreensão para os irmãos mais simples de segmentos minoritários. E aí, pensando nisso, nós fomos encorajados a transformar esses materiais que havíamos produzido em publicações. Aí resolvemos fazer uma série de livrinhos de teologia reformada, tendo como foco, como público primário, igrejas e líderes de segmentos minoritários em contexto transcultural e missionários que trabalham com plantio de igreja, pastoreio ou formação de liderança nesses cenários, né? Então, em 2019, nós publicamos pela Z3, editora Z3, um livrinho sobre aliança, teologia da aliança. Em 2020, publicamos um sobre eclesiologia. Voltou a travar um pouquinho de novo, então vamos ter um pouquinho de paciência de novo. São coisas que acontecem, né? No mundo virtual também, às vezes a gente tem essa facilidade, mas às vezes também tem essas limitações, né? Ó, Cássio, voltou agora. Tem uma parte que você vai ter que repetir de novo. Tá me ouvindo? Eu não sei o que estou, mas eu não sei o que vocês ouviram do que eu falei. Tá, eu te falo. Nós ouvimos até o segundo material que lançou da eclesiologia. O segundo material, e aí que acho que vocês estão em processo de realizar outro material, né? Aqui isso, nós temos outros materiais para publicar. Nós temos outros materiais para publicar nos próximos anos. Esse ano, eu creio que não, mas se com a graça de Deus, a partir do ano que vem, nós temos outros materiais para dar sequência. A minha intenção é publicar realmente assim uma série
Eu pensei em uns 10 livros, talvez, não sei se vou conseguir, mas até onde der conta, eu vou publicando livros, assim, temáticas que são muito necessárias para igrejas e missionários nesses contextos, não só indígenas, contexto transcultural de modo geral. Então, assim, temáticas teológicas, né, de teologia, mas que a gente não encontra teologia reformada em linguagem acessível, de maneira simples, não apenas com português acessível, mas numa forma simples de comunicar. Essa é a intenção, produzir material que um líder, um cigano, um sertanejo, um quilombola, um indígena, um ribeirinho, um irmão mais simples, consiga pegar, ler e entender. Essa é a ideia. E antes desse, ele não falou também, mas antes desse ele tem também o de fenomenologia também, que já é mais antigo, né, amor? Não sei nem de que ano é, mas que está aí também já. Então esse é o terceiro. Mas não faz parte da série, não. Mas é o outro livro dele. Certo. Eles estão perguntando se vocês têm o livro aí para mostrar para o pessoal e como poderiam adquirir, porque eu também tive a oportunidade de ler esse livro e eu até falei para o Cássio, muitas vezes esses livros muito teológicos, profundos, que são geralmente escritos para estudantes de teologia ou alguma coisa assim, dificulta um pouquinho os conceitos simples que até um membro da igreja possa ter acesso e compreender, entender um viés reformado. E eu gostei demais também desse livro. E se alguém quiser adquirir, entrar em contato com você, Cássio? Como é que a gente... A Elisângela pegou aqui. Aí, pegou, esses né? dois são da editora Z3, né? Sim. Esse aqui é o último. Fica ao contrário aí, né? O último de Eclesiologia, a Igreja, o Povo da Aliança. E esse foi o primeiro da série, Alianças de Deus com os Homens. Eu gosto de rir porque tem uma capa parecendo CD de cantor pentecostal, né? Isso é porque o público primário são irmãos ribeirinhos, indígenas, é o tipo de material com o qual eles se identificam. Então, esses dois estão disponíveis pela editora Z3. Entra no site aí, z3ideias.com.br, e lá estão disponíveis. Joia! Então, quem quiser, tiver esse interesse, entre em contato. Esse aqui é o livro Esse é o livro de Fenomenologia da Religião, é um livro mais antigo, foi publicado em 2008, e depois essa edição de 2014, da Vida Nova, também está disponível. Esse é um material mais acadêmico, voltado mais para formação, né? Formação missionária. E eu trouxe aqui também, que é o dicionário do Zirupidé, que a gente tem, que é a língua do Zirupidé, que é esse daqui, que não está mas Elisângela, só para vocês conhecerem. Abre um pouquinho, só mostra assim, um pouquinho na telinha para a gente ver a grafia da língua. Tá lá o aberto, está. Esse aqui está lacrado. Tá O Cássio vai pegar um aberto que ele sabe onde está. E ele foi pegar um aberto, que esse aqui é o que está lacrado. Mas nós temos só alguns poucos que nós trouxemos, porque o objetivo era deixar para o povo, né? Então, assim, a gente deixou tudo que tinha, quando nós viemos embora no final do ano passado, a gente deixou na cidade, lá em São José. Tem um pouco, o Cássio vai tentar mostrar aqui, um pouco da grafia da língua, que é o que ela prevê. Bom, é grossão, né? Dá para colocar aqui perto. Quanto tempo levou para fazer esse dicionário, hein? Aí, deixa só um pouquinho mais pertinho da... Aí, uma folha só, uma página só. Aí. Assim? Aí. Ótimo. Acho que deu para ter uma esse ideia, é o material, mais ou assim, menos, que né? quem interessa por um material como esse, é o próprio povo, né? E quem vai estudar linguística, alguma coisa assim. Então, não foi material vendido, foi distribuído como material didático para as escolas. E assim, a gente quer agradecer, assim, fazer menção aqui de quantas pessoas Deus usou para abençoar com um projeto desse e de tantos outros, né? Porque são projetos caros, para poder lançar livro, para poder sair do Sudeste, para poder chegar lá no interior do Amazonas, né? E assim, Deus tão bondoso, generoso, o tempo todo, sempre que precisou, Deus levantou pessoas, levantou igrejas, irmãos,
abençoar com tudo, né, amor? E nunca faltou. O projeto que não tinha dinheiro, como esse que foi do livro, do dicionário, que e que Deus usou a igreja dele para abençoar. Então, assim, é muito louvor o Senhor mesmo, com certeza, pela generosidade dele, né? E nós sempre tivemos uma boa assim, estrutura que nos cercou. No campo nós tínhamos a equipe Managé, né, que sempre tivemos uma boa liderança, bons colegas, uma boa estrutura institucional, a PMT nos dando apoio via Igreja Presbiteriana, a UEC Internacional, mais na área de gerenciamento dessas ações, provendo consultoria, assim por diante, né? Então, nada disso foi feito sozinho. Além das igrejas parceiras e irmãos parceiros, financiando, sustentando, apoiando em oração e assim por diante. Esse dicionário foi um trabalho de 5 anos, mas assim, não foi 5 anos só como dicionário, né? Foi feito ao longo de 5 anos, enquanto a gente produzia outros materiais didáticos, evangelizava e assim por diante. Então, aprendi a língua, ao longo de 5 anos, mas não 5 anos exclusivamente dedicados a ele. Tem uma mirante da IPG aí que está insistindo que quer que conte a experiência do naufrágio. Nós temos muita coisa ainda para falar, mas não sei como tem como para falar rapidinho aí, só porque eu acho que é uma experiência que o pessoal gosta muito na ida de vocês, se tem como sintetizar. Eu sintetizo. É porque, assim, eu sempre fui muito apegado a livros, gostei sempre de livros, né? Quando era solteiro, eu deixava de vestir e calçar para comprar livros. Depois que eu casei também, né? Assim, enfim. Comprava escondido, sabe? Colocava no meio dos outros, assim, pra gente não descobrir que tinha, entendeu? Mas ainda bem que você fez aquele curso que te ajudou. Pois é. E aí chegou a época de ir para o campo, eu não consegui deixar meus livros para trás. Eu levei 8 caixas de livros, com 300 dos melhores livros que eu tinha. E aí, quando chegamos de Manaus para São Gabriel, na primeira viagem que nós fizemos de barco na verdade, saímos na sexta-feira, e aí estava na seca, o rio muito, muito seco, né? Estava no verão. E aí, na terça-feira à noite, a gente já chegando perto de São Gabriel, o barco bateu e afundou. E aí, meus livros foram para o fundo do rio, passou uma noite inteira lá, uma noite e um dia no fundo da água, e aí depois foram lá mergulhadores e tal, conseguiram resgatar as 8 caixas, mas assim, livros molhados, né? 24 horas no fundo da água. Aí eu costumo dizer que na chegada do campo, Deus fez com que o meu bezerro de ouro fosse afogado. Olha só, essa experiência é verdade, né? E graças a Deus, ninguém do barco, dos 2 barcos envolvidos, ninguém morreu. A gente conseguiu salvar até as fotos, todas as nossas fotos de casamento. Naquela época a gente imprimia fotos, né? Então a gente, com fotos de casamento, de tudo, da nossa história. Antes de ir para lá, eu fiz tudo bem bonitinho, fiz legenda nas fotos para a gente levar. E aí a gente chegou em São Gabriel só com a bolsa na mão de documentos e o computador na época, até sem sapato eu cheguei por causa do acontecido, né? E aí você imagina que eu comecei falando a história da pessoa mais medrosa do mundo, insegura, e aí Deus faz um negócio desse na chegada no campo, né? Já então, vai tirando tudo. É amor dele demais. Vai tirando todos os bezerrinhos de ouro, né? Tá certo. Todos. Foi assim, bondade dele pura, viu? Graças a Deus, que Deus vai trabalhando na nossa vida nesse processo. E o Cássio sempre tem uma frase que usa lá no CFM. Fala aqui pro pessoal, Cássio. Deus leva o missionário no campo para quê mesmo? Acho que travou novamente. Eu vou deixar ele mesmo falar, porque aí tem mais sentido. Tá travando um pouquinho, vamos ver se ele volta daqui a pouquinho, porque é uma expressão muito interessante que ele... tá voltando. Cássia, a gente não tá te ouvindo. Espera só um pouquinho, parece que ele está oscilando de novo a internet aí.
Aí depois a gente vai, daqui a pouco eu espero que estabilize de novo para a gente te ouvir. Parece que agora estabilizou. Agora vamos ouvir de novo, então. Eu acho que... Não, está travando novamente. Mas a gente já está terminando também nosso tempo aqui. Mas aí ele voltando, ele vai contar para nós qual é a visão dele, que Deus leva o missionário no campo para quê mesmo, Cássio? Ok. Eu não sei exatamente a qual frase você está se referindo. Mas eu tenho alguns pensamentos que eu gosto sempre de passar no CFM dos alunos. Um deles é que a gente vai para o campo pensando em fazer a obra de Deus. Chegamos lá e percebemos que é Deus fazendo a sua obra em nós. Outro pensamento é que Deus leva para o campo os mais fortes para quebrantá-los e torná-los mais humildes. E Deus leva também os mais fracos para fortalecê-los nas suas fraquezas. Outro pensamento que eu tenho é que servir a Deus no campo missionário, servir a Deus em qualquer forma, antes de ser uma responsabilidade, é um grande privilégio. E essa ideia do privilégio, ela me veio no dia do naufrágio, né? Quando nós estávamos numa ilha, à noite, escura, e a gente via o vulto do barco afundando lá no rio, e já estávamos sãos e salvos já ali, né? Só que ilhados, náufragos. Aquilo acontecer, etc, etc. E o Senhor trouxe à minha memória Filipenses 1:29, na NVI, que diz assim: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por amor a Ele. Então, naquela noite escura, na chegada do campo missionário, eu entendi, para nunca mais esquecer, que no campo missionário até o sofrimento é um privilégio de Deus para as nossas vidas. É verdade. E a outra coisa que ele deve ter falado é que cada um tem o campo que precisa, cada um tem a esposa que precisa, cada um tem os filhos que precisa. Eu acho que é essa daí que a Emma estava querendo. Verdade, é verdade. Os alunos que precisam. Isso é verdade. Esse daí também é bem conhecida. Mas é que Deus leva o missionário no campo para trabalhar, para ser trabalhado por Deus. Acho que foi essa frase que também marcou, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai lá para trabalhar para o Senhor, mas é no campo missionário que Deus trabalha muito a vida do próprio missionário, e aí a gente está tendo, né, essas experiências vivas do que Deus fez na vida desse casal maravilhoso. E nós temos com certeza mais de 15 anos de experiência no campo, de ser trabalhado por Deus, porque ele também conta, né, que como Deus foi trabalhando, ele trabalhando, Elisângela, a gente tem compartilhado bastante, e é muito bom ver como esse processo é contínuo, né? E nós ainda não falamos, Cássio, do projeto que Deus te confiou agora. Então, nós temos ainda muita coisa para falar, né? Quem quiser pode entrar em contato, pode convidar também, ver se tem como entrar em contato com ele para conhecê-lo, com a família, conhecer mais histórias, né? Elisângela gosta muito também de se relacionar com as pessoas. E o André está aqui perguntando se você está com saudade dele, se está querendo tomar café. Tem muita gente aqui. Você está com saudade dele, o André? Mandando um abraço e falando de vocês. Olha, eu estou com saudade até do André, aqui, né? Você acredita? Até do André? Então tá bom. Até do André. Até. André, para quem não conhece, André Aureliano, que é um pastor também que está lá em São Gabriel. A gente não conseguiu ainda fazer a live por causa da instabilidade da internet. Mas depois dessa instabilidade aqui, acho que eu vou chamar o André também. Que é nosso amigo e vizinho lá em São Gabriel. É amigo e vizinho, bênção de Deus, né? Parceiros aí no Ministério em São Gabriel. Então, nós podemos falar um pouquinho também, já estamos quase finalizando o nosso tempo, mas a gente precisa conhecer um pouquinho também esse processo de vocês, de saírem de lá, como que está hoje, qual a necessidade missionária em contexto indígena,
para a gente depois entrar no projeto que vocês estão tendo hoje? Pois é, eu preciso dizer que nós deixamos para trás uma equipe que é mais do que a equipe, né? Deixamos uma família, a família Managé. Irmãos, amigos de coração, nós trabalhamos juntos esses últimos 15 anos e, assim, desenvolvemos laços que o tempo pagar. Então, assim, o sentimento de ter deixado a família para trás. E deixamos a família, os colegas e os amigos de caminhada. O Amanagé está agora sob nova liderança, né? O reverendo Ademir, a Esté Menezes, estão assumindo aí esse ano a coordenação, nos sucedendo. E ali tem 48 missionários em 25 ministérios na Amazônia. E, assim, todos os amigos do coração. A gravidade de dizer que nós estamos Está travando novamente, mas vamos ter paciência para poder concluir. Eu dizia que assim, Deus já levantou os colegas para coordenar o Amanagé, que é a nossa função nos últimos 8 anos, sobre boa liderança do pastor Ademir da Esté, orando para Deus levantar missionários para dar continuidade ao ministério entre os Yurupidé. Tem uma igreja plantada, tem escolas abertas, mas há necessidade de continuidade, de acompanhamento e expansão do trabalho, né? Então, nós estamos orando aí para o Senhor levantar missionários para lá. Lá também no Amanagé tem o povo Rúpida, nossos colegas e amigos Marcelo e Cláudia trabalharam por 16 anos, Adilson e Cíntia, Márcio e Isaura Schmieder, 3 casais trabalharam com aquele povo, e agora tem lá 3 crentes e não tem missionários específicos para eles, né? Estamos orando para Deus levantar missionários para os Rúpida, um povo de mais de 2.000 pessoas. Tem o povo Nadab, que é nossa colega da UEC e APMT, Maria Gomes, trabalhou por 14 anos, também em outra área, missionários da CIL, trabalhou entre eles, etc. Mas há grave necessidade. Também outras áreas de expansão, né, que precisa de expansão missionária. No Alto Rio Negro tem o povo Yanomami, é o maior desafio missionário indígena do Brasil, com mais de 600 aldeias, talvez crentes em uma 18, talvez. Tem a calha do Vale de 15 povos, e até agora uma única igreja, que é a igreja dos Yurupidé. Então, há ampla necessidade só naquela região do Alto Rio Negro, né? Sem contar o Brasil indígena, que tem aí 99 povos ainda não engajados, sem igreja e sem projetos missionários direcionados a eles. Então, é um universo de desafio, tanto de evangelização, plantio de igreja, apoio a igrejas já existentes, tradução bíblica, formação de liderança. Há muita necessidade. E eu tenho falado insistentemente, assim, no nosso meio presbiteriano. Até onde eu saiba, o último missionário presbiteriano, egresso de um seminário dos presbiterianos, que foi trabalhar com indígenas, foi Marcelo, nosso colega Marcelo, que foi em 2002, né? Me parece que nos últimos 20 anos não teve nenhum egresso dos seminários presbiterianos que foi trabalhar com indígenas. Teve vários missionários, graças a Deus, né? Me refiro aos seminários presbiterianos, aí quem sabe tem algum seminarista nos ouvindo. Mas isso. Há uma carência aí mesmo, assim, em particular, na nossa área, nosso contexto, de despertamento missionário para trabalhar com povos indígenas. Nós temos muitas informações, há muitas portas abertas, Deus está fazendo coisas lindas entre os indígenas. Eu penso que é um privilégio juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Se tiver alguém aí interessado em saber de desafios, faça contato com a gente. Nós teremos a maior alegria em enviar informações. Muito bom. Isso, para quem está ouvindo, pode compartilhar também, orar, ser parceiros do que já estão, orar para que Deus levante, né, mais pessoas para atuar nesse contexto. E desde este ano vocês estão morando em São Paulo. Como é que está sendo essa adaptação? Eu sei que a Elisângela pode falar um pouquinho dessa dificuldade de ter 2 filhos pré-adolescentes em casa, pandemia, escola. Como que está a sua adaptação aí, Elisângela?
Eu acho que a parte mais difícil assim, tem sido por causa da pandemia, né? Porque a gente chega num ambiente onde a gente não conhece, né? As crianças com da adaptação com moradia, nova escola, nova igreja, né? Nova forma de moradia, que a gente morava em casa, a gente veio com um apartamento e tal. Então, assim, eles são bem tranquilos, mas a gente sabe da necessidade e de como isso tem feito falta para eles e para nós como família, principalmente eu que sou muito gente. Então eu chego em São Paulo, assim, vou para uma igreja grande, eu gosto de igreja, eu gosto de shopping. Aí eu chego em São Paulo, delícia, tá tudo fechado, né? Shopping, igreja. Sim. Né? Então, assim, está sendo um processo um pouco mais lento, eu acho, por causa da pandemia, mas tem sido bom, para a minha saúde tem sido muito bom, assim, esse friozinho me faz muito bem, né? O clima com esse frio está sendo bem gostoso. A igreja que a gente está frequentando tem nos recebido, a Igreja Presbiteriana da Penha, nos recebido com muito carinho ali. Os irmãos que a gente tem tido pouco contato, mas os contatos que temos tido são bons. E com a graça de Deus, a gente vai passar por esse processo de adaptação tranquilo, né? Mas, assim, as crianças se adaptando ao colégio, primeiro tudo híbrido, e agora eles estão indo mais presencial, né? As coisas estão começando a se encaixar, e desde que nós chegamos, muito trabalho, o Cássio tem trabalhado no mínimo 8 horas por dia, né? Aqui, então, assim, muitas reuniões, muitas lives que a gente não era acostumado, né? Sim, até nós entramos na fila. Pois é. Então, assim, mas tem sido gostoso, uma experiência nova. A gente fala que, assim, São Paulo não é o lugar que a gente escolheria para morar, né? Mas é o lugar que Deus nos trouxe para continuar servindo a Ele a partir daqui, né? Então, acho que a gente está em paz e com muita alegria, assim, né, amor? Exato. E nós viemos... fala um pouco, isso, os novos desafios que Deus colocou diante de vocês aceitaram. Okay. Nós viemos para São Paulo, não voltando do campo missionário, né? Porque nós não somos de São Paulo, nós viemos para São Paulo. E numa linha de continuidade com o que a gente já vinha fazendo lá. Voltou? Espera um pouquinho que travou um pouquinho. Como está aí, Emma? Vamos aguardar um pouquinho aí para poder ver a hora que destrava, para que a gente possa continuar. Amor, eu tô achando que tem um pé frio nessa história, viu? Pois é. É só ele começar a falar atrás. Congelado, né? Agora acho que tô dando para ouvir, Cássio, pode falar. Começa de novo, porque a gente perdeu essa primeira parte. Certo. Nós viemos para São Paulo a convite da diretoria da PMT, da Assembleia da PMT, para estruturar e coordenar uma nova função, né? A coordenação de projetos. E é uma ação assim, em linha de continuidade com o que a gente já fazia lá no Amaragé. Esses últimos 8 anos, nós dedicamos boa parte do nosso tempo a coordenar a equipe. Então, a PMT, vendo a necessidade de ter uma coordenação, nos convidou e nos desafiou. A gente vinha orando e, assim, encarando como um novo desafio missionário. E a coordenação de projetos da PMT tem várias atribuições, mas eu penso que podemos resumir assim em 4. Envolve orientar os candidatos a missionários na elaboração dos seus projetos para os respectivos campos, né? Nós estamos aí agora com algo em torno de 150 candidatos se preparando em diferentes fases para diferentes campos. Então, essa é uma primeira parte. A segunda é desenvolver um acompanhamento realmente proativo dos ministérios que já estão sendo desenvolvidos, estão sendo executados. No momento, são 254 missionários responsáveis por 151 deles, assim por diante. A terceira área é uma área mais de consultoria,
que seria prestar ou disponibilizar, recomendar e disponibilizar consultoria para esses missionários nas áreas de aquisição de língua, de Travou um pouquinho de novo. Vamos ter paciência, vamos pedir para ele repetir, porque não tem problema. A gente vai querer saber direitinho para a gente ter... Ô, Cássio. Cássio. É só quando você fala. Vai ter que repetir de novo. Essa última parte aí. Ouviu as 3 partes? A consultoria na língua, assessoria. Essa última parte você pode repetir daí para frente, por favor? Agora, certo. É a área de consultoria linguística, cultural e missiológica. Missiológico seria mais implantio, revitalização de igreja e assim por diante. Uma quarta área é a área de reflexão estratégica, auxiliando a diretoria na reflexão estratégica global, né? Então, seria aí essas 4 áreas principais, e algo assim que tem enchido nosso coração, porque a gente está em contato com os missionários de campo, vendo o que está acontecendo, muita coisa está acontecendo nos campos, né? Deus fazendo, há muitas necessidades e possibilidades de expansão da obra para diferentes regiões do mundo, diferentes povos da terra. Então, assim, há muito a ser feito nessa área. Nós estamos muito animados, assim, graças a Deus. Estamos iniciando também aqui uma atividade meio paralela, aí junto à PMT. Travou ou não? Pode não, a imagem, mas a gente está te ouvindo bem, pode falar. Eu acho que... a gente está te ouvindo, Cássio, pode falar. Ok. Eu acho que nem sempre que trava aqui está travando para eles, né? E eu dizia que também nós estamos aqui tomando as decisões últimas acerca do envolvimento com o plantio de uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja multicultural, uma comunidade aqui bem pertinho de onde nós estamos morando, na zona leste de São Paulo. Lá tem mais de 300 famílias de imigrantes. E aí nós estamos aí articulando junto com os irmãos aqui da Penha e etc., da Igreja Presbiteriana da Penha, assim, não estarmos diretamente à frente, mas coordenar o plantio de uma igreja multicultural nessa comunidade aqui em São Paulo. Então, nosso ministério aqui está ainda se desenhando, né, ganhando as suas configurações e dinâmicas, mas eu creio que são essas as áreas e estamos muito animados e alegres, especialmente por ver as boas possibilidades aí de expansão, de orientação de missionários, especialmente novos missionários, se dirigindo para os campos. O Micael aqui, olha. Olha, Micael chegando aí. Oi, Micael. Dá um tchauzinho aí. Micael, que está fazendo 10 anos mês que vem. Isso. Micael é da etnia Baré. Não me falou que estava no Instagram. Ai, tá vendo? Eles são muito espertos do que é a tecnologia, né? Que joia. Mas é isso. Nós poderíamos ficar muito tempo falando, conversando, ouvindo vocês, mas a gente já queria encerrar. E gostaria de ouvir uma palavra de vocês para aquelas pessoas que têm o coração na obra missionária, gostaria de se preparar. Elisângela, como mulher, o que você falaria? E depois o Cássio também fala uma palavra para os vocacionados, para os pastores e líderes também que estão nos ouvindo ou agora ao vivo ou vão nos ouvir depois. Eu acho que assim, o que a gente precisa mesmo é ter certeza. O Senhor nos chamou e obedecê-lo, sabe? A questão de obediência, porque eu sempre falo que perfil missionário eu não tenho. E eu conheço um monte de gente que não tem perfil e que assim acha que não daria certo e que a gente tem que ter a disposição de obedecer ao Senhor mesmo, sabe? Então, eu acho que se Deus está chamando alguém, acho que a disposição de obedecer e Deus vai guiando, levando para o caminho que Ele tem, mostrando, usando as ferramentas que Ele dá no decorrer da caminhada também, né? Para poder estar
usando isso para a glória dele, no campo missionário, seja transcultural em qualquer lugar que seja. Mas eu acho que é isso, a gente está com o coração disposto a obedecer ao Senhor e ouvir a voz dele, indicando o caminho onde ele quer que a gente siga. Amém. Joia, obrigada. Cássio. É só falar Cássio e o som vai embora, né? Já ficou... Estou falando, ele é o pé gelado, ele é o pé de gelo. Tá vendo? Mas vamos lá. Ele é o pé de gelo. Então. Certo, eu diria duas coisas. A primeira é, assim, trabalho missionário, assim, o envolvimento com o trabalho missionário, às vezes demanda assim, uma tomada de decisão. Às vezes a pessoa fica aí assim, sentindo a direção, o chamado, tem alguma dúvida, insegurança, etc. Protela. Se você tem entendido da parte de Deus um chamado missionário, transforme os sonhos em planos, dê passos práticos. Você é presbiteriano? Entre em contato com a gente e dê os passos necessários. Né? Comece a se preparar, comece a pensar no campo, faça contato com agências. Não é presbiteriano, tem tantas agências muito boas. Nós somos da PMT, somos da UEC, tem várias outras agências sérias. Procure uma agência e a agência vai te direcionar nos passos necessários. Então é uma questão assim de tomar uma decisão, né? A segundo é algo que eu já falei, mas eu gosto sempre de repetir. Entenda o seguinte, servir a Deus no campo missionário não é apenas uma responsabilidade. Antes de uma responsabilidade, é um privilégio que Deus nos dá. É um privilégio. Assim, a Elisângela e eu não temos qualquer arrependimento, qualquer pesar por estarmos no campo, na caminhada missionária ao longo de todos esses anos. Pelo contrário, nós temos profunda gratidão a Deus por poder servi-lo no campo missionário. Nossos filhos são privilegiados. As questões que a gente vive no campo, uma luta ou outra, a gente vive em São Paulo, qualquer um vive em qualquer lugar, né? A vida é assim, no mundo tereis aflições. Servir a Deus no campo missionário é um privilégio. Se o Senhor falar ao seu coração, aproveite, agarre e usufrua desse privilégio. É uma benção, é muito bom. A gente tem muita coisa linda que Deus fez em nós e para a gente poder celebrar, sabe? O crescimento que Ele gera em nós é muito bom. Joia, nós queremos agradecer muito esse tempo que vocês compartilharam com a gente a experiência. E tem uma pergunta aqui, se a PMT prepara missionário para a Argentina. Prepara para a Argentina, prepara para a Bolívia, para o Uruguai, para os índios, para os grupos minoritários, para a China, para o Oriente Médio, para todos os campos que o Senhor colocar no coração de cada vocacionado, das pessoas que têm esse desejo no coração de servir ao Senhor. Deus abençoe grandemente sua vida. Os pedidos de oração nós vamos colocar aqui logo após essa live aqui, que está sendo salva também aqui no Instagram, também no nosso canal de YouTube. E se você quiser conhecer mais e ter contato com eles, você tem aqui também no Instagram, você pode entrar no privado com o Cássio Silva, Elisângela, você pode procurar. E também temos o nosso site www.apmt.org.br e lá tem /missionários, lá você vai ter todos os nossos missionários que você quiser conhecer, entrar em contato com eles, vai enriquecer a tua vida. E Deus abençoe muito. Obrigado você que esteve aqui conosco nesta live. Obrigado mais uma vez, o casal abençoado. E mesmo com o transtorno da instabilidade, nós conseguimos fazer, né? Deu, acho que deu. Obrigada, viu, Emma? Obrigada. Muito obrigada a todos que estão aí participando. A gente não teve que parar de ver, porque senão ia piorar, né? Eu sei que muita gente... Deus abençoe você. E a gente vai se falando pelas redes aí. Uma boa noite, um bom descanso para vocês, para Maria Elisa, para o Micael, que Deus abençoe o tempo de adaptação de vocês em São Paulo e os novos desafios que Deus confiou a cada um de vocês. E cuide da sua saúde também, viu, Elisângela? E te dê muita sabedoria também, pastor Cássio, em todo esse processo. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, Emma. Obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau, gente.